Muito bem, meus irmãos, nós vamos concluir hoje o estudo sobre os solas da Reforma. Então, nós estamos estudando solas desde o comecinho de outubro e apenas relembrando, os solas da Reforma são afirmações que resumem o ensino da Reforma, principalmente no que diz respeito à salvação. Tá? Então, não foram os reformadores quem estabeleceram os solas, quem cunharam os solas. Os solas foram estabelecidos posteriormente, há uns 50 anos atrás, por aí, como uma forma de resumir, de sintetizar as bases da Reforma Protestante. Bom, nós já vimos então o sola Scriptura, somente a Escritura, já vimos o que isso significa, já vimos que isso não significa um rompimento irracional com a tradição, nem a rejeição de autoridades, mas vimos que toda autoridade está subordinada à palavra de Deus, ou deve estar subordinada à palavra de Deus. Ela é a única autoridade absoluta sobre nós. Vimos também o solos Cristo, ou seja, somente Cristo, então não há outro mediador, não há outro Salvador, não há outro Rei na igreja senão Cristo. Vimos também o sola gratia, que tudo isso acontece por conta da graça divina, ou seja, a graça é a resposta para o porquê de Deus nos salvar, o porquê de Deus nos dar a sua palavra, o porquê de Deus ter nos escolhido, o porquê de Deus ter constituído a sua igreja na terra. Então é só pela graça, Vimos também no domingo passado o sola fide, que significa somente pela fé, e vimos que o sola fide diz respeito à nossa justificação somente pela fé. Vimos por que esse ponto foi importante, vimos o conceito católico romano, que mescla justificação e santificação, vimos a ideia das obras para ser justificado, Então, vimos a angústia que pairava no coração dos crentes no período da Idade Média, porque estas pessoas eram ensinadas que precisavam de obras, mas elas não podiam fazer as obras, então elas não podiam se justificar, então era uma angústia constante. E hoje então nós concluiremos com o Soli Deo Gloria, que é somente a Deus toda glória. Eu quero ler com os irmãos o texto de 1 Timóteo, capítulo de número 1, os versos de 12 a 17. Diz assim então a palavra de Deus, 1 Timóteo 1, de 12 a 17. O apóstolo Paulo instrui Timóteo dessa forma: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, notem que o apóstolo Paulo, no verso 17, ele faz uma doxologia, que é
é um tributo, né, a Deus, de honra e glória somente ao Senhor, como resultado final de um coração agradecido pela salvação. Então, de fato, a glória que pertence somente ao Senhor, ela é externada pelos crentes ao reconhecerem que sua salvação e bênçãos vêm unicamente de Deus, e tudo isso por causa da sua graça bendita. Bom, o Soli Deo Gloria, então, ele é certamente o item, na vida cristã, um dos itens mais difíceis de serem praticados no nosso dia a dia, porque a todo momento nós estamos buscando a nossa própria honra, e a todo momento estamos buscando a nossa própria glória. Mas quando nós falamos do Soli Deo Gloria, que é tributar somente a Deus toda a honra e toda a glória, nós estamos olhando a ideia do culto, cultuar ao Senhor e fazer isso só para Ele, como uma oferta, como uma apresentação das nossas afeições e principalmente do nosso reconhecimento de que somente Deus deve ser, de fato, adorado, ok? Vamos lá então, depois dessa introdução, vamos lá. O que é glorificar a Deus? Geralmente a gente fala muito de glória e talvez pouco nos perguntemos, né? O que é a glória de Deus? Então, para entendermos melhor o que é a glória de Deus, a Bíblia nos fornece os instrumentos para isso. A palavra hebraica, kabod, há uma variação dessa palavra, que também é a palavra kadosh, que também tem a ver com glória. Mas o texto de Êxodo 24, que é o texto que nós temos estudado, quando a glória de Deus estava sobre o monte, a glória de Deus sobre o tabernáculo, que é aquela nuvem que descia, e a palavra ali para a glória é essa, kabod. A palavra kabod, ela é traduzida por glória no português, mas a raiz dessa palavra significa peso. Então, é tanto que nos dicionários hebraicos, você tem dois sentidos para essa palavra. Tem assim, sentido não teológico. Então tem peso, fardo, é coisa pesada, tem a ver com peso. Sentido teológico, glória, majestade, louvor. Então, o próprio dicionário faz essa distinção. Bom, então tem a ver com peso. No Antigo Testamento também, o valor das coisas era atribuído pelo seu peso. Você não tem, por exemplo, dinheiro de papel. Você tinha dinheiro que eram moedas de metais preciosos, moeda de prata, de ouro ou de bronze. O valor da moeda dependia do peso da moeda. Quanto mais pesado, mais valioso. Menos pesado, menos valioso. Então, o que determinava o peso de o que determinava o valor de alguma coisa era o seu peso. E é essa a aplicação que a Bíblia faz dessa palavra para Deus, quando fala na sua glória. Tá? Então, o que acontece é, saindo do dinheiro e indo para uma pessoa. Uma pessoa tinha grande valor na sociedade quando ela era extremamente pesada, não no sentido de peso físico, mas quando a sua dignidade era grande. Entende? Muita dignidade, muito valor. Dignidade aqui é igual a peso quando é aplicado aos objetos. Então, peso aplica-se aos objetos ou ao dinheiro, dignidade a pessoas. Tá? Bom, então, quando a Bíblia fala da glória de Deus, ela está falando da sua dignidade, muito pesada, inigualável, não há como comparar com ninguém. Então, glória e muita glória, ok? No Novo Testamento, a palavra grega doxa, e daí vem doxologia. Doxa
é a palavra no Novo Testamento traduzida para glória. É a palavra que significa glória no Novo Testamento. Essa palavra, por sua vez, ela deriva de uma raiz, de uma outra palavra, que tem a ver com opinião. Então, no hebraico tem a ver com peso, no Novo Testamento tem a ver com opinião, tá? A opinião que alguém atribui a outro. Então, no Novo Testamento, algo também poderia ser valioso à medida que alguém atribuísse valor a isso, não é? Por exemplo, por que no período do Novo Testamento, o sábado para o judeu era muito honrado? Porque a opinião comum das pessoas é que aquele dia era um dia diferente dos demais, era um dia que de fato havia uma bênção específica naquele dia. Então ele era um dia que possuía glória. As paredes do tabernáculo, por quê? Porque a opinião era que aquilo era sagrado. Então a palavra agora muda de raiz, ela vai fundamentar-se na ideia de opinião, isso no Novo Testamento. Bom, então veja, no Antigo Testamento, a ideia de glória tem a ver com algo que pertence à pessoa, com algo que é dela, é inerente a ela, ninguém pode tirar dela. Então você pega uma moeda de prata, por exemplo, de 1 quilo, o peso de 1 quilo é daquela moeda, por isso o valor é dela. Não importa se alguém acha muito ou acha pouco, é algo que pertence exclusivamente a ela, é valor inerente. No Novo Testamento é diferente. A ideia do Novo Testamento, a ideia grega, capta agora a resposta que os seres morais dão a essa coisa que é pesada. Agora a ideia é que há uma resposta desses seres morais a esse valor, a essa dignidade que eles veem. Entende a diferença? Em um, a dignidade e o valor é intrínseco, pertence àquilo. No outro, agora, tem a ver com aquilo que os homens veem, tem a ver com aquilo que é manifestado pelos homens, tá? Então, essas são as duas palavras para a glória no Antigo e no Novo Testamento. Então, no Antigo é o valor intrínseco de Deus e no Novo Testamento é o valor atribuído quando os homens contemplam a sua pessoa, seus atributos e as suas obras. John Piper, ele falou sobre isso o seguinte: a glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. Então, John Piper disse que a glória de Deus é a santidade dele exposta aos homens. Então, santidade é algo inerente a Deus e exposta aos homens, os homens vão externar uma opinião a isso. Isto é, o valor infinito de Deus manifestado. E aí ele cita Isaías capítulo 6, verso 3. Que depois os irmãos podem ler e podem comparar, não é? Isaías capítulo 6, verso 3, porque lá em Isaías capítulo 3, verso 6, o profeta faz exatamente isso, ele faz uma alternância entre a palavra kabod, que é peso, glória, e a ideia de santidade. Então no verso 3, Isaías disse assim, e clamavam uns para os outros, dizendo, aqui é os serafins, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, 3 vezes santo, que é o superlativo hebraico, o máximo do superlativo hebraico é 3 vezes a repetição de uma palavra. Note que, ainda no mesmo verso, na parte final, ele diz assim, toda a terra está cheia da sua glória, do seu peso. Então, Isaías faz uma alternância entre santidade e glória, e é isso que Piper está dizendo aqui.
Santidade e glória foram usadas intercambiavelmente. Dessa forma, o significado básico de santo é separado do comum. Assim sendo, a santidade de Deus é a sua infinita separação de tudo o que é comum. E é exatamente isso que o faz ser o único infinito. Então, Piper está dizendo que glória é a santidade de Deus revelada aos homens, santo é algo que é separado do comum. Então, quando Deus revela a sua santidade, Ele está revelando que Ele é o único ser infinito, Ele é o único que é separado de tudo que é comum. Por isso, então, a sua dignidade é extremamente pesada, não é? E, portanto, deve ser externado por nós a apreciação por essa santidade externada da parte do Senhor. Tranquilos? Bom, pode passar, Lucas. Então, sendo assim, glorificar a Deus envolve o quê? Envolve a manifestação da excelência da majestade de Deus e a nossa resposta carregada de honra e adoração a essa manifestação. Então, Deus manifesta o peso da sua santidade e nós contemplamos esse peso e respondemos a este peso de santidade revelada, atribuindo honra e adoração ao Senhor. Então, isso é glorificar a Deus, é honrá-lo e, ao mesmo tempo, servi-lo, reconhecendo que Ele é o único ser, verdadeiramente único, separado de tudo que foi criado, e isso, de fato, o torna o Senhor dos céus, ou isso aponta, para Ele como o Senhor dos céus e da terra. Deu para entender o que é glorificar a Deus? Vocês estão dormindo ou estão acordados? Então, vamos lá. Deu para entender o que é glorificar a Deus? Ele revela o seu ser por meio dos seus atributos, suas obras. Então, isso mostra que Ele é o único ser infinito, de poder, de valor absoluto. Só Ele é assim. Então, isso é o peso do seu ser, né? Sua glória manifestada, sua santidade. Qual é a nossa resposta? A nossa resposta é uma resposta de admiração. É uma resposta que deve honrar o Senhor por reconhecermos esse valor. Quando a gente não vê, quando nós vamos numa joalheria e você vê lá um diamante, um brilhante, um relógio de ouro, você não fica encantado com a beleza daquilo e com o valor daquilo? Então, com Deus é semelhante, mas muito mais do que com esses objetos. Então, isso é glorificar a Deus. É reconhecer e externar o peso da sua santidade, o peso do valor que Ele possui intrinsecamente por ser Ele o único santo. Ok? Deu para entender, né? Tá. No final eu vou fazer uma perguntinha para ver se a gente consegue praticar isso. Bom, a igreja então, ao contemplar a excelência da majestade e a beleza de Deus revelada em seus atributos, responde dando glórias a Deus por meio de louvores, ações de graças e obediência. Então, esses textos aqui de João 17, olha, a chuva veio para refrescar, graças a Deus. E é bom que, do jeito que está chovendo, ninguém tem pressa, né? Ninguém vai embora mesmo. Então, Deus se revela, nós o conhecemos e respondemos por meio de louvores, ações de graças e obediência. Então, preste atenção. Tem muita gente que confunde isso aqui.
Vamos adorar a Deus, ou vamos glorificar a Deus. Aí o pessoal acha que é só na hora do cântico. Não. Cantar é uma das formas de se externar louvor ao Senhor, de glorificar a Deus. Uma segunda forma, por meio das orações. Ações de graças é oração, tá? Seja uma oração longa ou curta, mas é o reconhecimento pela graça divina presente na nossa vida. E a obediência por fé e por amor ao Senhor também o honra e o glorifica. Então esses textos mostram essas três formas pelas quais podemos externar nossa admiração para com o Senhor. Então, um exemplozinho. Vamos supor que vamos dar um exemplo, né? Paulo disse em 1 Coríntios que se você for comer, você deve glorificar a Deus. Como é que você glorifica a Deus comendo? Você pode agradecer pelo seu ovo lá frito ou cozido, não é? Você não vai comer com gula, porque você queria uma coisa e tem outra. Como é que você vai glorificar a Deus nesse momento? Com obediência, tá? O que foi, Pedrão? Não entendi. Muito bem, tendo contentamento por aquilo que Deus te deu. Veja, não é pecado nós termos desejos. O problema é quando os desejos se tornam Deus no nosso coração. Aí é que entra o problema. Então, se você quer um bife e só tem um ovo, não tem problema você querer um bife. O problema é se a sua vontade começa agora a te levar para um caminho de descontentamento, de insubordinação ao Senhor. Então, eu glorifico a Deus agradecendo a Ele pelo que eu tenho. Eu glorifico a Deus, nesse caso específico, né? Comendo sem gula. E eu glorifico a Deus me contentando com aquilo que Ele tem me dado. Com aquilo que Ele tem me dado. Muito bem. Vamos lá. Vamos colocar o Soli Deo Glória na vida. Pode ir, Luca. Então vamos lá. Como posso glorificar a Deus? As crianças que estão estudando o catecismo infantil, tem uma pergunta no catecismo infantil que é a quarta pergunta, que é exatamente essa: como posso glorificar a Deus? E a resposta é: amando e obedecendo. Percebam que não é obedecendo e amando, é amando e obedecendo. Primeiramente amando e obedecendo. Deus precisa ser o centro das nossas afeições para que a nossa vontade seja sujeita à vontade dele. Se não for assim, não vai acontecer. Então, primeiro eu amo, depois eu obedeço, tá? Bom, o texto de Deuteronômio 10 mostra isso. A obediência decorre do amor. O amor alimenta a obediência, mas primeiro é o amor. Então, Deuteronômio 10, 12 e 13 diz assim. Lembrando que aqui Moisés está falando para os filhos daqueles que saíram do Egito, o pessoal que nasceu no deserto. Então, o pessoal já está prestes a entrar na terra prometida. Então ele diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? O que é que Deus requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje ordeno para o teu bem? Então, a resposta, dessa pergunta, como posso glorificar a Deus, é exatamente encontrada nesse texto: amando e obedecendo. O que é que Deus requer de nós? Ele requer pessoas que o amam
E amor não é sentimento, né? Amor é prática, é uma decisão tomada de servir o Senhor, temendo, né? Ou seja, tendo a reverência, o respeito pela sua pessoa, cultivando sentimentos por Ele, atendendo às suas ordens, nos sujeitando às suas ordens, nos dedicando a Ele, confiando nele e assim por diante. Então, nós glorificamos a Deus na nossa vida quando nós nos aplicamos a amar e a obedecer o Senhor. Então, percebe que o Soli Deo Glória é uma das coisas mais práticas da vida, mas ao mesmo tempo é o mais difícil, porque isso aqui é praticado em todo momento. Todo momento. Por exemplo, você está lá no trabalho, aí dá aquela preguiça, por exemplo, né? Se você não resistir à preguiça, você vai ser vencida por ela. Como é que eu resisto à preguiça? Tendo a consciência de que Deus está presente comigo ali e que eu devo amá-lo e obedecê-lo e resistir àquele meu desejo de não fazer nada, por exemplo, não é? Ou então para os nossos filhos, nossos jovens aí, podem pegar o telefone, né? Não tem ninguém, aí aparece alguma coisa proibida, não tem ninguém, eles atendem aos apelos da curiosidade para ver o que está lá. Deus está do lado deles, enxergando a tela do celular com eles. Como é que eles honram o Senhor? Como é que eles amam o Senhor nesse momento? É exatamente desviando-se do mal, não importa quem esteja ao redor, porque Deus está ali. É resistindo à tentação da curiosidade, é fechando a tela lá, se vier algo que seja proibido pela Escritura. E é dessa forma que nós vivemos glorificando a Deus no nosso dia a dia, não é? Amando e obedecendo. Você está andando na rua, né? Você está andando na rua, aí passa alguém por você, não é? E seja homem ou mulher, e te faz um elogio muito encantador. Como é que você vai glorificar a Deus naquele momento? É resistindo àquela tentação de si, olha como eu sou atraente, né? Tá. Aí chega em casa, aí está lá o marido, não dá nem a mínima, ou a esposa não dá a mínima. Então aquele sentimento despertado lá na rua ganha pernas para olhar o outro e dizendo, olha, o fulano nem me conhece, dá valor, o miserável ou a miserável que me conhece não me dá valor. Entende? Então isso gera coisas no coração que farão com que haja discussões, farão com que haja descontentamento no matrimônio e assim por diante. Então, como é que eu glorifico a Deus? É exatamente dizendo a mim mesmo, olha o diabo aí me fazendo um elogio, ele tá bonito, né? Com esse terno ou com essa saia, né? É um diabo até bonito, mas continua sendo o diabo. É assim que nós vamos glorificar a Deus no nosso dia a dia. É manter os nossos olhos no Senhor, porque lá deverá estar também o nosso coração só nele. Então são exemplos, não é? As mães, os pais, nós muitas vezes não glorificamos a Deus nos problemas diários, porque a gente sempre traz para nós esses problemas como se eles de fato não estivessem, né, debaixo desse cuidado do Senhor. Então, por exemplo, pais que se iram com seus filhos, o desrespeito dos filhos de fato é um grande instrumento para nos irar, mas a nossa ira não é por causa do desrespeito deles, a nossa ira é porque nós colocamos o nosso respeito acima do respeito do Senhor, não é? Ou muitas vezes as mães querem descansar um pouquinho e as crianças continuam pedindo, procurando, falando algo. Então é possível que nós não glorifiquemos a Deus nesse momento pelo descontentamento. Poxa vida,
Para que Deus me dá um menino desse, que só presta para pedir as coisas, perturbar, dar trabalho? Entende? Deveríamos naquele momento glorificar a Deus dizendo: Senhor, eu estou extremamente cansado, exausto, eu preciso de um momento, aquiete o meu filho, porque o Espírito Santo tem poder para aquietar as crianças. O grande problema é que nós não cremos nisso, mas Ele tem todo o poder de aquietar as crianças. Entende como falta-nos ter maior dedicação em glorificar a Deus no nosso viver diário, não é? Você vai no supermercado, compra uma coisa que é supérflua, que não precisa. Como é que eu glorifico a Deus nisso? É não comprando. Mas não é só porque eu quero economizar o dinheiro, mas é porque eu quero honrar a Deus com a mordomia, com os meus bens. Então tudo isso é uma forma de vivermos para a glória de Deus no nosso viver diário. Mas continuando, a Lu está falando que, lembrando conforme João 14, não é? Como é que você mede que você está glorificando a Deus? Pela sua obediência. Porque lembra que a obediência é fruto da fé e do amor. Então você mede que você está glorificando a Deus pelo quanto você o obedece, tá? É assim que nós medimos o quanto estamos glorificando a Deus no dia a dia. Ela estava lembrando que nas igrejas pentecostais, o que é glorificar a Deus? É o sentimento, eu estou sentindo algo. Então, isso não é verdade. Você pode sentir dor de barriga e não ter nada a ver com a glória de Deus. Mas é a nossa obediência. À medida que quanto mais o obedecemos no nosso viver diário, nas coisas mais difíceis, nas mais fáceis, nas mais agradáveis, nas mais difíceis, né, circunstâncias, é assim que nós crescemos em glorificar o Senhor. Ok? Vamos adiante. Alguém falou? Então vamos lá. Bom, então, essa é a razão porque o nosso catecismo começa perguntando: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Essa é a primeira pergunta dos nossos catecismos, breve e maior. Qual é o propósito da sua existência? É glorificar a Deus e se alegrar nele. E se alegrar nele. Então, nós fomos criados para isso. Para, primeiramente, glorificá-lo, e isso não tem a ver com sentimentos, não exclui os sentimentos, mas não tem a ver com sentimentos, mas sim com o quanto nós nos dedicamos e nos comprometemos a temer o Senhor e a obedecer a sua vontade e a colocar em prática a sua palavra. Ok, continuando então. Que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e nele nos deleitarmos? Que regra Deus nos deu? Como é que nós sabemos que estamos glorificando a Deus? E como é que nós sabemos que nós estamos nos alegrando nele? Qual é a regra que Deus nos deu? A regra que Deus nos deu é a sua palavra, do Antigo e do Novo Testamento. E aí eu vou voltar na nossa definição. Lembra que glorificar envolve o valor intrínseco da pessoa e a nossa opinião externada, correto? Lembra que Isaías fez um pelo outro, glória por santidade, e Piper disse, a glória de Deus é a sua santidade revelada. Então, como é que eu sei que eu estou glorificando a Deus? Ou seja, qual é a regra que Deus me deu para me orientar em como glorificá-lo? É na Escritura. Por quê? Porque é aqui que ele se revela. Ele se revela na criação? Se revela. Mas a criação me diz qual é o seu nome? Não. A criação me diz os seus atributos, alguns deles, como onipotência, sabedoria. Mas a criação me diz que Deus me ama? Não. Onde eu aprendo que Deus me ama? Na palavra. A criação me diz que Deus ouve minhas orações? Não.
Aonde eu aprendo que Deus é misericordioso? Na palavra. A criação me diz que Deus quer me salvar? Não. Aonde eu aprendo que Deus é gracioso? Na palavra. Então a Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra, é aquilo que Deus nos deu para nos orientar em como glorificá-lo e em como nós nos alegramos nele. É ela quem nos orienta, tá? E vocês vão já entender esse ponto aqui. Ok. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer a respeito de Deus, bem como o dever que Deus requer do homem. Então é o que Deus se revela para que eu creia nele e como Ele quer que eu viva para Ele. Então é isso que principalmente a Escritura revela. Essas perguntas são as primeiras perguntas do breve catecismo, tá? Então, por exemplo, se alguém chegar para você e disser assim: como é que eu posso glorificar a Deus? Você não vai dizer: olha, essa é uma resposta difícil, não tem resposta. Não, você vai dizer: é simples. Nossos catecismos ensinam. Nossas crianças de 6 meses de vida já aprendem isso no catecismo infantil. É a pergunta 4. E que regra Deus me deu para me saber se eu estou obedecendo a Ele de verdade ou se eu estou inventando regra para mim mesmo? É na palavra, é a pergunta 3 do breve catecismo. Eu tenho dificuldades, eu não sei para que eu vim no mundo. Pega a primeira pergunta do catecismo, dê para a pessoa ler. Então, nós temos tudo aquilo que é necessário na palavra e melhor aplicado nos catecismos para nos ensinar sobre como glorificar a Deus em nossa vida diária. Vamos lá então, continuando. Dito isso, sobre glorificamos a Deus amando e obedecendo, tendo a palavra como a nossa regra de fé e prática, né? Aquilo que nos orienta em como glorificar a Deus, sabendo que ela me ensina quem Ele é e qual é a sua vontade para a minha vida, porque glorificar envolve conhecer o Senhor. Dito isso então, glorificar a Deus envolve palavras e ações, envolve um esforço nosso para darmos a Ele a glória que lhe é devida como nosso Criador e como nosso Redentor. Calvino incorporou essas verdades em sua vida, pois ele mesmo, enfrentando inúmeras enfermidades, ao aproximar-se da morte, seus amigos lhe rogavam para que parasse de trabalhar, e a sua resposta foi: o quê? O meu Senhor me achará ocioso? Para quem não sabe, ele tinha pneumonia, acho que era pneumonia. Não, tuberculose, né? Que antigamente você tossia e expelia sangue. Ele tinha mais enfermidades do que o hospital. Tuberculose que ele tinha. E um monte de outras doenças. O pessoal levava ele numa cama. Calvino pregava deitado, já no final da sua vida. E quando seus amigos disseram: rapaz, você precisa parar de trabalhar porque você não aguenta mais, a sua resposta foi essa: o meu Senhor me achará ocioso? E esse foi o lema de Calvino. Todo o seu lema, o lema da sua vida foi esse: eu te ofereço, Senhor, meu coração, pronta e sinceramente. Então, ele de fato incorporou na sua vida essa verdade de, tanto pelas palavras como pelas ações, honrar o Senhor em tudo o que ele iria fazer. Então esse é um bom exemplo para nós. Bom, na Idade Média, o artigo de fé, né, o glória a Deus somente, também existia nos documentos da igreja, e isso era também ensinado pelos padres. O problema é que os homens não eram ensinados de que a salvação vinha somente de Deus. Então eles não podiam glorificar a Deus somente, porque eles também trabalhavam para a sua própria glorificação. Eles também tinham um papel na sua salvação.
É tanto que Lutero afirmou que a igreja de seus dias apresentava um cristianismo de pompas e méritos, de poder e conquistas humanas. Deus, todavia, não nos escolheu salvar pelo caminho da glória, mas pelo caminho da cruz. Foi isso que Paulo ensinou em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 a 25, pela loucura da pregação. Então, Lutero nos mostra o que era ensinado naqueles dias. Nenhum padre dizia, não dê a Deus só a glória, não dê somente a Deus a glória. Isso era ensinado na igreja. Mas a prática da vida do povo era de glorificarem a si mesmos, porque eles eram agentes que também trabalhavam e cooperavam para a sua própria salvação. Por isso que havia tanta pompa, tanta riqueza nas igrejas, né? Por isso que se você vai numa igreja católica, hoje não, mas antigamente ela tinha muita coisa dentro dela. Aquilo representava a pompa, aquilo representava o ideal de uma fé cristã. Aquilo representava uma glória que era atribuída, não a Deus, mas à própria igreja que me torna salvo, a mim mesmo que me torno, que coopero com a minha salvação, e assim por diante. Então, as pessoas não conseguiam adorar a Deus verdadeiramente, porque ora Deus era amigo delas, ora Deus era inimigo. Era amigo porque ele possibilitava a salvação, era inimigo porque ele exigia coisas que elas não podiam fazer para se salvar. Então, ora Deus era odiado, ora era amado, entende? Isso era o ambiente antes da reforma. Bom, dito tudo isso, caminhando para o final, o que tudo isso nos ensina? Como nós podemos aplicar tudo isso às nossas vidas? Já vimos que glorificar a Deus é algo diário, é da vida diária. Bom, em primeiro lugar, conhecer melhor o Senhor nos capacita a louvá-lo corretamente. Então veja, se você não conhece a Deus, você não pode glorificá-lo. Você pode achar Deus legal, você pode achar que Deus é grande, porque Ele está distante de você, mas você não conhece nada dele, você não pode glorificá-lo. Acredite em mim. Conforme o que a Escritura nos ensina, de que glória envolve valor intrínseco, valor da própria pessoa, santidade revelada e afeição externada por nós, se você não conhece os atributos de Deus, você não pode glorificar a Deus. Se você não conhece as obras de Deus, você não pode glorificar a Deus. É por isso que no livro dos Salmos, tudo envolve o que Deus fez e quem Ele é, para no final haver um louvor a Ele. Sem conhecimento de Deus, não se glorifica a Deus. Você pode ir na igreja que se diz mais mega power fervorosa. Se ela não conhece a Deus, eles estão cantando para alguma pessoa que não é vista por eles, mas eles não sabem quem Ele é. Eles não sabem quem Ele é. Eles cantam para o além, porque eles não conhecem a pessoa a qual eles dizem que estão louvando. Então, sem conhecimento de Deus, não há, de fato, glorificação de Deus. Eu conversando com o Sidney disse que encontrou um rapaz que se dizia cristão, e esse rapaz se apaixonou pela prima dele que era casada. Aí o cara foi dizer para ela que se apaixonou por ela, mas que ia guardar aquela paixão porque ela era casada. E aí aí o Sidney disse, mas por que você fez essa tolice? Ele disse, não, porque crente não pode mentir, não é? Ele achou que com isso ele estava honrando o Senhor, o miserável, doido que a mulher se separasse do marido. Ou seja, isso mostra que ele é uma pessoa completamente tola, ele não conhece o Senhor, ele é um samaritano, não conhece o Senhor. E muitos crentes presbiterianos, por causa da ignorância que hoje existe dentro da nossa igreja, também é assim, também são assim, muitos crentes. Porque os nossos púlpitos estão se esvaziando de conhecimento bíblico, para ficarem cheios
de retórica, palavras bonitas e como é o nome da moda agora aí? Como é? Politicamente correto, cheio de neurolinguística, cheio de psicologias para agradar as pessoas. Você não vai encontrar em nenhuma igreja um pastor dizendo assim: ó, meu irmão, saia daqui, vá roubar, vá matar, vá adulterar. Você não vai achar ninguém dizendo isso. Mas se você não ouvir do pastor a verdade do texto bíblico, ele não disse a verdade. Deus te ama. Vamos supor que ele leu lá Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra. Então olha como Deus é bonito, olha como Deus é sábio, olha como Deus é amor. Isso é a verdade do texto? Não, não é a verdade do texto. É verdade que Deus é belo, é verdade que Deus ama, mas essa é a verdade daquele texto? Não, então ele é um mentiroso. Se não for um mentiroso, é alguém que pelo menos está sonegando a verdade daquele texto para os crentes. O que mais a gente encontra são pessoas sinceramente erradas. Os pastores vão para os púlpitos, levam palavras que não são conselhos pecaminosos, mas não é o texto bíblico. Não é o texto bíblico. Não foi o que Deus revelou naquele texto. Os últimos sermões de prova que nós enfrentamos no presbitério, eu digo enfrentamos porque era sofrível. Eu fiz uma pergunta, uma única, para todos os candidatos. Olha, eu não sou a melhor das criaturas, nem o melhor dos pregadores não, tá? Então não pense que eu estou dizendo que eu me considero a melhor das almas. Mas quem estava no presbitério pode perguntar para eles. Eu fiz uma única pergunta para os candidatos ao Sagrado Ministério que se apresentaram ano passado no nosso presbitério para ser ordenado. Ele pregou o texto, quando ele terminou, eu disse: meu irmão, só uma pergunta. Todo mundo faz elogios. E faz as críticas também, postura, palavra, isso aí não me interessa, porque isso aí é corrigível. Eu perguntei para eles: qual é o sentido do texto que você leu? Qual é o sentido do texto? Não sei qual é o sentido. Mas como é que você prega um texto que você não sabe qual é o sentido do texto? Não sei qual é o sentido do texto. Mas pregou um sermão maravilhoso, não para mim, para os outros, mas pregou um sermão lá maravilhoso. Por quê? Porque tinha a divisão dos 3 tópicos, tinha a oração introdutória, tinha a frase cativante e não sei o que mais lá, citou a avó dele. Qual é o sentido desse texto? Não sei. Mas você está pregando a palavra de Deus, qual é o sentido? É tanto que na avaliação do irmão lá, eu disse: olha, diante de Deus, alguém confia nesse homem para ele ser o pastor da sua filha? Aí eu me calei, porque não era mais para falar. Mas é isso que temos, pastores que pregam sem saber qual é o sentido do texto bíblico, mas prega. Então, sem conhecer a Deus, não podemos glorificá-lo corretamente, nem louvá-lo corretamente. Outra coisa, não confunda louvor com cântico. O louvor é uma expressão nossa de adoração ao Senhor. Louvor significa elogio. Então, quando você louva a Deus, você está elogiando Ele por quem Ele é, pelo que Ele fez. Você está elogiando Deus. Então, não confunda louvor com cântico. Nós podemos cantar uma música maravilhosa e não louvar a Deus. Quão grande é o Senhor, mas no coração a gente desconfia dEle. Então você não está louvando a Deus. Entende? Você pode... Então assim, nós podemos cantar cânticos maravilhosos, mas não louvar o Senhor. Você está cantando, mas não quer dizer que você está louvando a Deus, porque louvor significa de fato, naquele momento, externar a nossa admiração para com Deus, os nossos elogios por meio de uma música. E isso deve fazer com que nós também percebamos um detalhe. Hoje, nossa igreja,
dentre as que eu conheço, tanto da nossa cidade como da nossa região, tanto do nosso presbitério como fora do nosso presbitério, nós somos criteriosos nos nossos cânticos. Não que os outros não sejam, mas o que é que tem havido com muita facilidade? O pessoal pega uma letra e procura a palavra Jesus na letra. Aí tem a palavra Jesus bem aqui, então esse cântico é bom. Ainda que o cântico não diga nada, ainda que o cântico não expresse nada, ainda que o cântico não valha nada, mas tem uma palavra de Deus ou Jesus por ali, ou amor, pronto. Isso é o que basta. Além do critério na escolha do que cantamos, a forma como cantamos. Muita gente já me perguntou, por que a nossa igreja canta diferente? Por que a gente não tem uma banda aqui? Porque Deus não ordenou ter bandas na igreja. Quando Davi, 450 anos depois da entrada na terra do Egito, que é mais ou menos isso, 450, porque o pessoal passou 350 anos sob o governo dos juízes. O primeiro rei foi constituído, foi Saul. Saul reinou 40 anos. Davi passou 7 anos em Hebrom, depois foi que ele foi reinar em Jerusalém sobre todo o povo. Então você tem aí, vamos arredondar para 400 anos. Somente 400 anos depois da entrada na terra foi que Davi constituiu os levitas como pessoas que conduzissem o cântico na igreja. E não há uma ordem para ter banda na igreja. O que a ordem bíblica é, primeiro, uma família dentre os levitas seriam aqueles responsáveis pelo cântico. E os instrumentos que poderiam ser tocados são mencionados, eram os que poderiam ser tocados. Não quer dizer que todo mundo ia tocar ali. Não tinha ninguém com um chofar ou com um sofá, né? Não tinha ninguém com harpa junto com o chofar e com o sofá e com um tamborim, não. O que estava sendo descrito era quais instrumentos poderiam ser tocados. Então não há uma ordem para ter banda na igreja. Isso é coisa de agora. Por quê? Porque todo o povo de Deus tem que louvar. Aí veja, nós temos uma banda, o som está nas alturas, a bateria está estrondando, os vocais estão explodindo de cantar e você está aqui assim, porque você nem escuta o que eles cantam, você não acompanha como eles cantam e você não sabe o que eles cantam. É por isso que não é permitido, não é? E os nossos irmãos que cooperam no louvor, é por isso que eles não ficam naquele negócio, louvar! E aí você fica. Por quê? Porque é para você louvar. Ou aquele negócio, parece cachorro quando a gente pisa no rabo, né? E vai embora o e não acaba nunca. Isso não é louvor a Deus. Me diga, onde Deus é elogiado com e ha. Vamos louvar o Senhor agora com E aí fica, Rapaz, isso aí é uma loucura. Isso aí chama-se apresentação. Mas nós não viemos para ver uma apresentação, nós viemos para cultuar a Deus. Entendeu a diferença? Outra coisa, eu já ouvi pessoas dizer assim, olha, naquela igreja a pregação é ruim, mas o louvor é uma maravilha. Não, é mentira. Não. O que você queria dizer é que os músicos daquela igreja se apresentam bem. Correto, concordo. Cantam bem, os aparelhos de som são bons e o pessoal que organiza essa parte de som é excelente, eu concordo. Mas não quer dizer que tem um louvor bom, porque não se pode louvar a Deus sem conhecê-lo. A letra da música pode ser uma letra bíblica, mas se não tem pregação, eles nem sabem o que eles estão dizendo. Eles são como a mulher samaritana, que louvam aqueles que cantam para quem eles não conhecem. Segunda coisa,
Adoração e pregação da palavra nunca se divorciam. Quando você está ouvindo a pregação, você está adorando o Senhor. A pregação, ela é um exercício que os crentes precisam aprender a fazer, de se concentrar em admirar aquele que é belo. Nenhum de nós, se fosse para uma audiência com o prefeito, que no nosso sistema hierárquico governamental é a menor autoridade, nenhum de nós estaria lá no gabinete do prefeito e ele falando por 10, 15, 20 minutos ou 1 hora conosco, nós estaríamos assim. Ninguém faria isso. Nós estaríamos atentos. Por quê? Porque ele é uma autoridade. E por que nós faremos o contrário com o Senhor, que é a maior, o único que tem verdadeiramente autoridade? A pregação, ela é um exercício de domínio próprio, de sujeitar a nossa carne para amar o Senhor e para conhecer o Senhor. Então esse negócio, assim, eu não tenho problema com quem faz piada, eu não faço piada, porque a Bíblia não manda fazer piada. Esse negócio de estar divertindo o auditório para não cansar o auditório, isso é uma mentira. Se nós fôssemos encontrar com o governador e ele passasse 2 horas contando da mãe dele, todos nós acharíamos interessante. Mas que mulher interessante essa? Por quê? Porque estaria prestando atenção. Então, adoração e pregação não se divorciam. Então você sai daqui da igreja, se alguém te perguntar, o pastor pregou o que e em qual texto da Bíblia, e você não sabe no que ele pregou, você cometeu um pecado contra Deus, porque o Senhor estava falando pela palavra e você, deu a mínima para ele. Está na hora de prestarmos mais atenção na pregação. Não quer dizer que é para saber de tudo, tá? Dar glória a Deus no viver diário significa que seus atributos, sua vontade revelada são valiosíssimos e, portanto, eu me esforço para preferi-los, mesmo que isso contrarie minha vontade. Os atributos e a vontade de Deus exercem peso em nossa tomada de decisões. Veja, isso acontece muito. Chega alguém e diz, pastor, eu queria saber qual era a vontade de Deus. Aí a pessoa conta o caso. Vamos estudar a Bíblia para ver o que é que Deus fala sobre esse assunto? Então, mas é porque eu vou fazer isso amanhã. Não, então você não quer saber qual é a vontade de Deus. Você só quer uma desculpa para que, se der errado, você joga a culpa em Deus e não assuma a responsabilidade. Entenderam? Se os atributos de Deus são valiosos, então eu preciso me esforçar para preferir os atributos de Deus. E como é que eu faço isso? Quando eles governam minha tomada de decisões. Nós tomamos decisões a partir do que cremos e do que conhecemos. Se os atributos de Deus são valiosíssimos, então eles precisam influenciar a minha tomada de decisões. É assim que nós glorificamos a Deus no viver diário. Outra coisa, glorificar a Deus amando e obedecendo os mandamentos, ou seja, nutrindo uma mentalidade celestial e um desejo por estar com Ele. Os crentes não querem ir para o céu. Ou, se você fizer uma pesquisa e não peça para ninguém responder a pesquisa botando o nome, faz uma pesquisa anônima. Ninguém não. Uma boa parte não quer ir para o céu. O que é que as pessoas querem? Eles querem uma vida boa nessa terra. Por quê? Porque a mentalidade acerca do céu acabou, ou praticamente tem acabado. Ninguém quer ir para o céu, ninguém quer viver com o Senhor. O que é que eles querem? Quer um alívio da tribulação aqui, quer um alívio da doença aqui, quer riqueza aqui, e aqui, e aqui. Por isso que o amor para com Deus é um amor terreno. Não é verdadeiramente um amor pela fé, marcado pela obediência aos mandamentos. O céu praticamente nem é falado hoje, na maioria das pregações. Tá? Então, amar a Deus e obedecê-lo envolve uma nutrição diária do nosso coração por um desejo celeste de olhar para Ele, para o seu reino, para a sua promessa de vida eterna.
Por fim, só lhe deu glória é o mais elevado anseio de um calvinista. Se você é um calvinista, então esse é o seu maior anseio, glorificar a Deus. Por quê? Porque um dos fundamentos do pensamento calvinista, ou da reforma, dentro da tradição calvinista, é que Deus é soberano. E se Ele é soberano, não podemos, em hipótese alguma, deixar de adorá-lo, de glorificá-lo, porque na sua soberania Ele compadeceu-se de nós e graciosamente destinou salvação e bênçãos para nós. Então, a nossa verdadeira esperança é glorificar a Deus, como Romanos 5:2, Judas 24, Romanos 9:23, João 17:24, Hebreus 1:3. Esse deve ser o nosso maior anseio. Ok? Vocês sabem o que é glorificar a Deus agora? Espero que sim. Então, mesmo com nossas falhas e fraquezas, nos esforcemos para glorificá-lo no que estivermos a fazer e por onde quer que formos.